Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que vai trazer a você informações e as principais novidades do terceiro setor. Junto comigo, Frank Valverde. Olá, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. O número de pessoas vivendo em situação de pobreza bateu recorde no Brasil, de acordo com o IBGE. Quase 30% da população está abaixo da linha da pobreza, Frank. É verdade, é um tema bastante preocupante para nós brasileiros. Nenhuma das metas do ODS, que busca erradicar a pobreza, foram alcançadas no Brasil. Um dado muito preocupante. Para debater esse assunto, nós vamos trazer a Ana Paula Souza, que é pedagoga, gerente de advocacy da Ação da Cidadania. Ela é conselheira do CONSEA, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio de Janeiro. E também Santiago Varela, especialista em políticas sociais do Unicef Brasil. Mas antes de começar a entrevista com o Santiago, nós vamos trazer o destaque da semana com você, Frank. Joel, o destaque dessa semana é uma matéria que foi publicada no Observatório. Quase 500 crianças morreram na Ucrânia desde o início da guerra. Pelo menos 484 crianças foram mortas e 992 ficaram feridas desde o início da invasão do país, segundo informações fornecidas pela Procuradoria-Geral Ucraniana na última semana. Essa informação veio lá da Ucrânia, que marcou o Dia Internacional da Criança, né? Com mais de 250 mil instituições, né, 250 mil instituições educacionais foram danificadas e cerca de 19 mil crianças ucranianas foram deportadas à força para a Rússia. É uma situação muito dramática que está vivendo o povo ucraniano. Quem quiser ter mais informações sobre essa matéria, que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, convido que visite o site do Observatório, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, Joel. O absurdo da guerra, Frank, é que as principais vítimas são sempre as crianças e os idosos. A pesquisa Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil, da Unicef, aponta que mais de 60% da população de até 17 anos vive na pobreza. Santiago, constatando esse dado, né, horrível para o nosso país, que políticas públicas seriam necessárias para se combater essa situação no nosso país? Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, em nome do Unicef, na Rádio Brasil Atual, no programa Perspectiva do Observatório do Terceiro Setor. Uma satisfação bastante grande. Joel, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Eu acho que talvez seja importante, de repente, começar com um pouco do que significa essa pobreza multidimensional, para daí a gente falar um pouco de quais seriam as respostas possíveis. O que você acha? O que causou esse aumento? Vamos começar, né? Nós vivemos um país desigual, né? Os dados, né, oficiais do IBGE mostram, né, a situação das crianças no nosso país. A Unicef, né, ela entra para contribuir para a diminuição desses dados. Qual é o trabalho que ela tem realizado? Bom, a Unicef atua em prol dos direitos das crianças, né, no Brasil e no mundo, sempre como um organismo intergovernamental, ou seja, que atua em complemento, em apoio, e esse apoio pode ter diversos matizes, né? Mas em apoio aos governos para, enfim, garantir, enfim, atuar em prol dos direitos das crianças. E essa atuação ela envolve temas como os específicos da minha área, por exemplo, pobreza infantil multidimensional, né? A chamada do programa de hoje tem relação com essa pesquisa que a gente fez.
mas também, enfim, as formas de atuação são diversas, né? Desde o apoio direto, né, ao governo federal, por exemplo. Nesse momento a gente está atuando muito proximamente do governo federal para que, por exemplo, o cadastramento de imigrantes, né, mais próximo da fronteira em Roraima, de imigrantes venezuelanos, sobretudo, ocorra de uma maneira mais fluida, né? Enfim, era um gargalo e a gente, nesse exato momento, está atuando tanto facilitando esse próprio cadastramento, quanto fazendo, por exemplo, facilitando o diálogo entre governos. Enfim, são maneiras muito diversas que a gente pode atuar, né, num país como o Brasil. Vocês trabalham em várias dimensões, né, para combater esse problema, né? Exatamente. Agora o nosso Enfim. contato, viu, Santiago? Nós estamos fazendo. Nosso contato agora é com a Ana Paula Souza, pedagoga gerente de Advocacy da Ação da Cidadania e conselheira do CONSEA, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio de Janeiro. Eu já tinha feito uma menção dela no início do programa, agora sim o nosso contato direto. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né, participando do programa, um prazer e estar contribuindo aí, falando sobre esse tema que é tão importante para a gente. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa, viu, Ana? Franklin. Ana Paula, prazer em receber você aqui no nosso programa Perspectiva, né? E o Brasil estava fora do mapa da fome e nos últimos anos ele acabou retornando, né? Qual o impacto que isso afetou, principalmente para as crianças, né? A gente teve a pandemia também, mas eu acho que não foi só a pandemia, nós tivemos também alguns problemas de política governamental, né? Como é que você vê essa situação, né? Até que ponto essa questão da fome ela foi muito mais impactada pela pandemia ou por, digamos, por políticas não adequadas para atender às necessidades da infância no Brasil? Infelizmente foi um pouco de tudo, né? Foi uma tragédia que acompanhou aí um grande impacto de uma pandemia que pegou o país no momento em que ele estava fragilizado, né? A gente vem desde 2018, na verdade desde 2017, né, num crescente no número de pessoas passando fome no nosso país. E, ao mesmo tempo, um crescente de desmonte de políticas públicas, que foram as políticas públicas que contribuíram para o país sair do mapa da fome em 2014. Então, a pandemia chegou nesse momento, no momento de fragilidade dessas políticas públicas, no momento em que a gente já tinha a sinalização do Brasil voltando aos números que tinha na época que estava no mapa da fome da ONU. Então, foram as duas coisas que produziram essa grande tragédia, com 33 milhões de brasileiros passando fome. E, principalmente, né, os lares que têm crianças, né, com crianças com menos de 10 anos, são os lares mais atingidos por esse dado, né, assustador que a gente vive aí no momento. A partir dessa realidade, Ana, qual é o foco principal da Ação da Cidadania? Então, nós voltamos a realizar as campanhas de arrecadação de alimentos, porque são campanhas emergenciais, são campanhas em que a gente tenta arrecadar o maior número de alimentos possíveis e distribuir o maior número de alimentos possíveis. A gente está com foco aí na campanha que nós lançamos esse mês, a campanha Brasil Sem Fome, pela sua terceira edição, e o foco é sensibilizar, né, a população para esse dado das crianças, né, dos lares com crianças e jovens, famílias passando fome, né, que a fome atinge principalmente esses lares. A gente está com essa campanha nas redes sociais, né, e assim, é bastante difícil para a gente, é um desafio, né, sensibilizar a população, né, de uma forma em que a gente consiga atingir o problema não só na sua superfície, mas na causa, né, que a gente consiga sensibilizar a população também em sua importância, né, a sua atuação importante na raiz desse problema, que é a volta dessas políticas públicas, né?
que tiraram o país do As mapa da fome. preocupações, uma das preocupações que você falou é atingir a população. Nós sabemos que durante a pandemia houve um surto muito grande de apoio da população em relação a projetos sociais no terceiro setor, né? A população ficou sensibilizada. Com o lançamento da campanha, vocês perceberam que esse apoio da população em relação aos problemas estruturais do país continua? Eles estão solidários? As pessoas estão contribuindo mais? Então, a gente tem assim uns picos, né, de apoio. Então, a gente não consegue manter a campanha, né, no seu auge durante muito tempo, né? Esse é o nosso grande desafio, né? A gente consegue produzir uma grande sensibilização, mas com o tempo ela vai reduzindo e o problema não reduz, o problema segue aumentando, né? Então, a gente precisa manter vivo, né, acesa essa sensibilização, essa provocação da sociedade. Por isso é tão importante nesses programas, né, que atingem um grande número de pessoas, né, e que a gente mantém essa pauta, né, viva nessas programações, né, que a gente consiga colocar como um tema prioritário, né, não só em todos os setores, né. A gente está com um trabalho também de advocacy muito grande, uma incidência política no Congresso Nacional, tentando colocar e manter essa pauta da segurança alimentar, né, tanto na questão emergencial quanto nos temas estruturais, né, manter, a trazer para os plenários esse tema, colocar como prioridade, estimular frentes parlamentares de combate à fome. Então, a gente vem aí fazendo esse trabalho em todos os níveis, nos municípios, nos estados, no governo federal. Então, a gente não pode descansar, a gente não pode relaxar com relação a essa temática da fome, enquanto tiver, né, uma pessoa, um brasileiro passando fome no nosso país. É indigno e a gente precisa se mover aí por essa causa. Ana, você disse que tem picos na campanha, né? Nossa, existem regiões no país que são mais solidárias? A gente acaba tendo um retorno muito grande dos grandes centros, né? Das grandes cidades. A gente acaba tendo esse retorno, né, um pouco maior aí de participação, sim. Né? Então, é um foco assim, importante de atuação, da nossa atuação, das grandes capitais. Né? Mas o apoio vem de todo o país, né? Vem de todo o país, vem de todas. É onde a gente consegue chegar, onde a gente consegue atingir, né? Com as nossas mídias, com as nossas redes, né? A gente consegue ter um retorno, sim, mas principalmente dos grandes centros, das grandes capitais. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. 1/3 das escolas do mundo não tem acesso à água potável e saneamento básico. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Embora o investimento em saúde e nutrição escolar tenha um efeito positivo nos resultados acadêmicos das crianças, 1/3 das escolas em todo o mundo ainda não tem acesso à água potável e instalações sanitárias básicas. A conclusão é de um relatório conjunto de agências da ONU, publicado às vésperas do Dia Internacional da Merenda Escolar. A estimativa do estudo é que cerca de 584 milhões de crianças não tenham acesso pleno a serviços básicos de água potável na escola. Quase metade dos jovens vive na África subsaariana, de acordo com o estudo da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, com o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Programa Mundial de Alimentos. Além disso, embora praticamente todos os países do mundo forneçam merenda escolar, cerca de 73 milhões das crianças mais vulneráveis ainda não se beneficiam desses programas. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, ressaltou que os alunos aprendem melhor em escolas seguras e saudáveis. Falando em nome dos parceiros, ela pediu apoio à comunidade internacional para mais investimento em saúde, nutrição e proteção social na escola, porque as crianças merecem um ambiente onde possam atingir todo o seu potencial. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Joel, nós estamos ouvindo essa matéria da Mayra Lopes aí e não tem como não lembrar do escândalo recente que está acontecendo aqui no Brasil, né? Municípios de Alagoas pagaram 14 mil, né, por um robô educacional adquirido por uma empresa que pagou só R$ 2.700, né? A diferença assim brutal, né? E o mais curioso é que esses robôs foram para as escolas e essas escolas elas não têm água, mas tem um robô, Joel. É uma coisa assim absurda que acontece nesse país e a gente vê que a situação mundial também se reflete no nosso país, né? Como a Mayra colocou, a questão das escolas que nem água tem, né? E isso é fundamental para o funcionamento para o funcionamento de qualquer coisa, né? Você tem que ter água, né? Não tem como você não ter água para poder funcionar qualquer coisa. E numa escola muito mais, tá? E tendo esse panorama traçado pela Mayra Lopes, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Santiago, né? Se não me falha a memória, Santiago, a Unicef no Brasil atua fundamentalmente na região norte, chamada na Amazônia Legal. E dentro dessa, você tem informações de como é que está a questão do saneamento na região norte do país, da Amazônia Legal e também outras regiões que a Unicef atua no Brasil? Franklin, esse é um problema histórico, né? O acesso à água e ao saneamento na região norte é um dos grandes desafios que esse relatório que vocês citaram, né, no início do programa traz, né? Enfim, há regiões, sobretudo na região norte, em que a grande contribuição da pobreza infantil multidimensional vem, né, a contribuição no sentido negativo, né, o que compõe esse índice, né, vem exatamente da água e do saneamento, da falta de água, falta do acesso à água e ao saneamento, serviço de saneamento com qualidade. A gente, pelo nosso relatório, a gente tem cerca de 21,2 milhões de crianças com privações em saneamento, né, e outras 3,5 milhões com privações em água. Essa é uma das grandes conclusões, né, do nosso relatório. E sobre a desigualdade regional, isso também é uma das grandes conclusões, né? Assim, Norte e Nordeste é onde estão concentrados os 6 estados que têm índices de pobreza infantil multidimensional acima de 90%. Significa que 90% das crianças desses 6 estados estão privadas em alguma das 7 dimensões, né? Que dizendo a gente avaliou renda, educação, trabalho infantil, acesso à moradia, água e saneamento, como eu acabei de comentar, mas também acesso à informação, né? Sobre a dimensão alimentação, a gente também abordou, mas não da mesma maneira, né? Porque não é uma informação disponível na PNAD contínua, né? Não é uma dimensão que a gente consegue investigar a partir da PNAD contínua. Então a gente, a partir de outras pesquisas, estabeleceu cestas de alimentos que formariam uma alimentação adequada em cada uma das micro-regiões brasileiras, porque isso também varia de região para região, e transportou isso para a PNAD a partir da informação do que seria uma renda adequada, né? E aí a gente tem Qual é a renda adequada, Santiago, hoje, nos dias de hoje? Então, na verdade, a renda adequada para uma cesta de alimentos em uma de cada dessas regiões, né? Então seria um valor distinto para cada uma dessas micro-regiões, né? Acho que foram 36 regiões. Porque o valor dos alimentos varia, a forma de acessar esses alimentos varia, né? Então, na verdade, é uma estatística bem complicada, né? Mas na dimensão de renda que a gente usou as linhas de pobreza que são praticadas internacionalmente, né, transpostas para o real, obviamente, mas que seria a linha de pobreza que o Banco Mundial adota para países como o Brasil. Então, na época, quando a gente fez essa linha de pobreza seria de 1,9 dólar por dia por pessoa na família, né? E 5,5 são duas linhas, né? Uma de pobreza extrema e uma de pobreza não extrema, vamos dizer assim. Seria diante desses dados que você apresentou, Santiago, quanto você falou? 5,5 dólar por dia. 5,5 dólares por dia.
Diante desse dado e os outros dados que você apresentou, Santiago, que políticas públicas poderiam começar a resolver o problema? O relatório ele traz uma série de recomendações, tentando, enfim, recomendar medidas que combinem com essa multidimensionalidade, né, da pobreza, ou seja, fartas e diversas o suficiente de modo a poder endereçar, né, desafios que também são complexos. Uma primeira recomendação é, obviamente, a priorização dos investimentos em políticas sociais, exatamente por isso que a Ana Paula trouxe mais cedo. Né? A gente viveu períodos em que houve uma priorização que não chegava nas crianças da maneira que deveria, né? Então, por isso que a gente vê muitos dos indicadores sociais, né, nesse próprio relatório, né, renda, educação, né, enfim, tudo a partir da pandemia. O que a gente conseguiu investigar a partir da pandemia, a gente viu, né, o reflexo disso que a Ana Paula menciona como um desmanche, né? Não me vem a palavra exata que ela usou, mas uma falta de investimento muito grande. Então a gente reforça que é muito importante manter, né, uma priorização dos investimentos nas políticas sociais em sentido amplo. A gente faz um reforço muito grande na necessidade de fortalecer o SUAS, né, que de certo modo é uma área de política pública que tem essa perspectiva, né, multissetorial e multidimensional na sua essência. Então o SUAS, né, o Sistema Único da Assistência Social, ele serve muito para uma quantidade grande e diversa de problemas, desde violência, né, acesso à renda. Então é uma estrutura que está no município, que tem um olhar para o território, né, aquela circunscrição territorial em que, por exemplo, o CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, se situa. A gente recomenda muito fortemente uma recomposição orçamentária de investimento também em assistência técnica para o sistema de garantias de direitos, uma forma de fortalecer, né, esse sistema de garantias de direitos para que conselhos tutelares, a interlocução entre várias estruturas e equipamentos da assistência, do sistema de justiça, passem a funcionar de uma maneira mais integrada e mais fortalecida. A gente também tem uma recomendação que seria, na verdade, na linha de que estudos como esse, que tragam um mapa de necessidades tão claro, né, para pautar políticas públicas, para pautar a priorização, o próprio planejamento governamental, que eles sejam introduzidos nas maneiras de pesquisar do próprio Estado. Né? Então, por exemplo, a adoção de uma medida de pobreza infantil multidimensional pelo IBGE seria uma das recomendações que a gente faz. Obviamente, o tema da alimentação foi um tema muito importante, né? Sobretudo 2021, quando a gente fica sem, né? A população fica sem auxílio emergencial, fica aquele vácuo, ainda todos os efeitos da pandemia num sentido social, né? Tão vigentes, tão fortes. Então a questão da alimentação é muito importante. Então a gente tem uma recomendação ampla, né, bem na linha do que a Ana Paula traz, né, de promover a segurança alimentar, nutricional das gestantes, das crianças, dos adolescentes, garantindo o direito, né, a uma adequação, a um direito humano à alimentação adequada e reduzindo esse impacto que a fome trouxe. Né. Fica muito E claro principalmente que... trouxe a partir do que aconteceu na pandemia, né, Santiago? Exatamente. Agora, nós Só vamos ouvir. um elemento importante, desculpa, João, é a questão da Vamos lá. educação, que também é um efeito muito forte da pandemia, como se fosse a segunda grande crise, né? Porque, enfim, as crianças ficaram alijadas do direito à educação por um período muito extenso, e isso gera uma crise de longas proporções. Então, você precisa de muito investimento ao longo dos anos para que isso seja retomado. Desculpa te interromper, mas era algo que Não, nem sempre é tão claro, né? A gente tem no relatório um crescimento de 1,1%, 1,1 ponto percentual na quantidade de crianças analfabetas. Isso é só um indicador do tamanho dessa crise, né? Imagina o tanto de tempo que a gente não tem que ter de investimentos e persistência para que isso se retome e a gente não tem uma geração
inteira, né, prejudicada e com capacidades, né, de avançar, né, enfim, de ter a sua vida em pleno desenvolvimento mais para frente. Desculpa te Infelizmente, esse é interromper. o quadro da realidade brasileira. Pelo contrário, nós queremos ouvi-lo a respeito dos dados e dos projetos realizados pelo Unicef. Agora nós vamos com a enquete da semana, que provavelmente vai refletir o que se acabou de falar, Santiago. Frank Valverde, o que de importante saiu nessa enquete da semana a respeito do tema do programa? Perfeito, João. A cada programa que nós desenvolvemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Como eu digo, não tem uma base científica, mas serve para a gente ter uma noção de como que as pessoas estão pensando a respeito do tema que é abordado, que será abordado aqui no nosso programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você acha que a pobreza aumentou em sua cidade? E o resultado nós tivemos como sim, 92% e apenas 8% disse que não, né? E, Joel, uma coisa que a gente vê aqui em São Paulo, né, que é a nossa cidade, nós andando por São Paulo, eu nunca vi, em várias décadas de vida, nunca vi tanta gente morando na rua como atualmente. É uma coisa impressionante você ver esses verdadeiros acampamentos espalhados pelas praças e pelas marquises da nossa cidade de São Paulo. E, Joel, além dessa enquete que nós fazemos, nós também abrimos espaço para os seguidores no Instagram mandarem perguntas para os nossos entrevistados, nossas entrevistadas. E o Erivaldo fez a seguinte questão para nós aqui. Quais as consequências da pobreza na infância para quando essa pessoa se tornar adulta? Vamos começar com a Ana Paula respondendo essa questão e depois eu tenho uma outra questão para o Santiago. Mas essa pergunta foi mandada pelo Erivaldo. Ana Paula, quais são essas consequências? Então, a gente pode pensar no contrário, né? Quais são as consequências, né, para uma criança que tem uma boa alimentação? Né? Quais são as consequências para essa criança que tem uma saúde, né, apropriada para a sua idade, que tem um desenvolvimento cultural, que tem acesso ao lazer? Como a gente tem como a gente imaginar assim um ganho energético disponível para o aprendizado muito maior do que uma criança que não consome todos os nutrientes necessários para a sua idade, para o seu desenvolvimento físico, né, e mental e cognitivo, né? A gente vê que essa criança ela vai necessitar, né, de uma energia para o seu desenvolvimento que o seu corpo não está produzindo. Né? Então, isso vai gerar perdas assim irreparáveis, né? Porque o tempo vai passando, a fase que ela tem para adquirir certos conhecimentos daquela etapa, ela vai passar, ela já vai para uma outra fase sem ter conseguido adquirir aqueles conhecimentos necessários e fazer aquelas conexões necessárias para aquela etapa da vida. Então, assim, são consequências que vão aparecer aí, né, influenciando na vida dessa criança para o resto da vida, assim, em relação à energia que essa criança vai necessitar, o esforço que essa criança vai ter que fazer para conseguir chegar no mesmo espaço ou no mesmo um tipo de conquista, de uma profissão, que uma outra criança que vai chegar com muito mais facilidade. Né? Então, a gente já começa a colocar aí uma barreira, né, e colocar entraves, né, para um desenvolvimento desigual, né, para conquistas desiguais. Né? A gente já começa a ver aí uma grande injustiça social. Né? As crianças elas não partem, né, dos mesmos patamares, né, não partem da mesma linha, né, de partida, né? Tem umas que vão começar muito lá atrás, né, e vão ter que fazer um esforço muito maior para conseguir, né, alcançar. Infelizmente não vão chegar, né, Ana?
Exatamente, exatamente. Infelizmente, a gente precisa ver essa questão do desenvolvimento infantil de uma forma muito urgente, né? Porque a gente está falando do nosso país, a gente está falando do desenvolvimento de uma nação, né? E esse é o nosso povo, é esse povo que vai construir, né, o Brasil, né, que a gente aspira, que é um Brasil sem fome, um Brasil sem miséria, um Brasil sem injustiças sociais, um Brasil desenvolvido, né, que respeite a sua biodiversidade, que respeite a natureza disponível, né, que utilize muito bem isso. Para isso, a gente vai precisar de pessoas saudáveis, né, pessoas com energia disponível para fazer, para estudar e para se aplicar de uma maneira mais humana, né, no desenvolvimento É dessa verdade, nação. Ana. Que esteja na agenda da sociedade resolver esse grave problema do país. Continuando com a pergunta dos nossos seguidores do Instagram, agora é o Gregório, viu, Santiago? Ele pergunta, bom, como atenuar esse problema da pobreza no país, Santiago? Essa é a pergunta do nosso seguidor do Instagram, o Gregório. Obrigado, Gregório, pela sua pergunta. Gregório, é uma pergunta bastante relevante. Ela eu acho que algo que tem sido perseguido com muito afinco, né, em alguns momentos, né, da história brasileira. Ela demanda um grau de priorização muito grande, né? Então, quais são os desafios que a gente tem que endereçar primeiro, né? Porque são muitos, e é isso que esse relatório traz, né? Você tem, um pouco agregando o que a Ana Paula acaba de trazer, né? Você tem, na verdade, não só você tem que entender a pobreza. Se você entende a pobreza como uma coisa múltipla, né, você também entende que essas privações, né, essas pobrezas distintas, como o nosso relatório traz, elas se acumulam nas trajetórias de uma mesma pessoa. Né? Então não é só a falta de renda, né? A falta de renda e a falta de moradia, ou a falta de renda com trabalho infantil, mesmo com trabalho infantil. É a falta de renda atrapalhando a educação, é a falta de educação atrapalhando, ou a falta de saneamento atrapalhando a educação, e tudo isso acumulado nas mesmas trajetórias de vida. Então você tem que, na verdade, multiplicar os efeitos negativos, né, na vida da população mais vulnerabilizada. Então, como atenuar a pobreza depende um pouco de qual pobreza você está dizendo, né? Então, se a gente está falando dessa pobreza multidimensional, é muito importante que haja intersetorialidade, que haja uma perspectiva muito clara de proteção integral da criança e do adolescente, que envolva também a família, que envolva, né, enfim, que isso esteja muito claro na mente e nas ações dos entes governamentais, dos entes da sociedade civil, de todo mundo envolvido. Não há como falar em atenuar os efeitos da pobreza sem renda, e esse me parece um passo importante. Né? Isso tem, o Brasil tem avanços muito interessantes em nível global, né, nessa perspectiva. O programa Bolsa Família, como desenhado lá atrás e aperfeiçoado, né, ao longo dos anos, e hoje, né, com um desenho bem robusto, mais robusto, com um foco em primeira infância que antes não havia, com a retomada das condicionalidades, que é algo bastante relevante, também é algo muito positivo, né, porque você promove a integração das políticas públicas em torno, né, você dá incentivos para a família para, né, estarem, né, presentes nos serviços públicos, você incentiva a oferta do Estado no nível local, de educação, de saúde, né, da própria assistência social. Então, me parece que a gente tem bons caminhos desenhados, que a gente precisa principalmente manter o nível, né, de financiamento de alguns desses caminhos. Né, isso me parece que hoje é a grande questão, como financiar soluções que já se mostraram relevantes, como ainda continuar tendo espaço fiscal para conseguir fazer novos investimentos, né, na vida das pessoas em pobreza multidimensional. Então, assim, uma resposta é muito difícil, uma resposta muito taxativa, né, para essa pergunta do Gregório, mas ao mesmo tempo acho que a contribuição que a gente precisa dar hoje é fortalecer essa ideia, né, de que
são múltiplas pobrezas. Múltiplas pobrezas demandam priorização. Renda é importante, mas não é o único veio, né, de ação do Estado. É preciso ter outros no nível dos serviços, né? Se você entrega renda e também entrega serviço, você potencializa as duas coisas, né? Então é muito importante ter essa perspectiva de que são múltiplas pobrezas e a gente precisa de uma proteção mais integral. Com a resposta do Santiago, nós estamos fechando o espaço destinado aos seguidores do Observatório do Terceiro Setor, especialmente do Instagram. E se você quiser fazer a sua pergunta, fica atento à caixinha de perguntas do Instagram no Observatório, é @Observatório 3 Setor. E faça como quase 3 milhões de pessoas. Acompanhe o trabalho do Observatório do Terceiro Setor. No Facebook, é facebook.com/Observatório 3 Setor. No YouTube, é youtube.com/Observatório 3 Setor, Frank Valverde. Então, João, agora nós vamos para a participação especial no nosso programa. Nós vamos receber a Andrea Folkenbüttel, integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. Boa tarde, Andrea. Olá, Joel, olá, Franklin, olá, ouvintes do Perspectiva. É um prazer estar aqui novamente, eu agradeço a oportunidade. E antes de mais nada, quero dar os parabéns à Ação da Cidadania. Eles fazem um trabalho maravilhoso há tantos anos. Recentemente lançaram um fundo contra a fome, que é uma questão fundamental aqui no Brasil. A gente fica triste de saber que um país tão rico ainda tem tantas pessoas passando fome. Mas eu quero aproveitar esse espaço para falar sobre um instrumento que eu acho muito relevante e que é pouco conhecido. Aqui no Brasil, nós temos os fundos da infância e da adolescência e do idoso. São fundos municipais, estaduais e tem o Fundo Nacional que captam recursos para enviar para projetos que cuidem da defesa dos direitos desses dois públicos tão importantes, que são as crianças e adolescentes e os idosos. Então, você pode doar recursos para os fundos da sua cidade, fundo da infância e adolescência, e esse fundo o dinheiro vai ser destinado para projetos que defendam o direito das crianças e dos adolescentes na sua cidade, projetos tanto na parte de saúde, tanto na parte de educação, tanto na parte de segurança, na parte de assistência social. São projetos que têm que passar por um crivo do governo. Então, esse é um instrumento muito interessante para quem quer contribuir com a defesa de direitos e muitas vezes não sabe para quem doar. Então, se você tem interesse em contribuir com essa pauta de defesa dos direitos, não sabe direito para quem doar, não tem ideia, você pode contribuir para o fundo da criança e do adolescente da sua cidade ou para o fundo do idoso da sua cidade. Nem todos os municípios do Brasil têm esses fundos devidamente estruturados e funcionando. Então, você tem que acessar, se você quer saber, se você se interessa, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ele tem uma página que consta quais são os municípios que têm esses fundos e como você pode doar para esses fundos. Se o seu município não tiver, você pode doar para o fundo estadual, que vai destinar os recursos para projetos dentro do seu estado. Então, eu acho importante que as pessoas conheçam esses instrumentos. E a melhor notícia eu deixei para o final, que é o seguinte: sua doação para esses fundos, tanto da criança e da adolescência quanto para o idoso, pode ser descontado do imposto de renda. Eu nem vou falar muito sobre isso, porque é um processo mais complicado, o próprio descontar do imposto de renda, e eu posso fazer um outro comentário voltado só para esse processo do abatimento no imposto de renda. Por enquanto, eu quero que as pessoas conheçam os fundos da criança, do adolescente e do idoso e contribuam para eles, porque eles são responsáveis pelo financiamento de muitos projetos importantes no Brasil. Muito obrigada. Essa foi a Andrea Folkenbüttel, integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. Joel. Todos os dias, em média, 11 crianças, Frank Valverde, menores de 5 anos, são internadas por desnutrição no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ana Paula, a Ação da Cidadania lançou em maio, como você já disse, né, a terceira edição da campanha Brasil Sem Fome, para arrecadar alimentos para famílias de todos, todo o país. Conta para a gente, como é que as pessoas podem contribuir nessa terceira etapa da campanha Brasil Sem Fome, Ana Paula? Então, a gente tem um site, né, o www.açãodacidadania.org.br, com todas as orientações, as formas de participação, as formas de doar. Né? A gente tem investido bastante nas nossas mídias, né? Instagram, Facebook, né? Todas as mídias que a gente possa estar estimulando e chegando até o maior número de pessoas possíveis. É importante para a gente essa participação, né, virtual, né, que temos essa facilidade. A gente antigamente desenvolvia muitas campanhas presenciais, postos de coleta, e não tem o alcance dessa participação virtual, né? As doações, né, financeiras, elas facilitam muito a nossa vida, porque a gente consegue fazer grandes compras, a gente consegue, né, preços, a gente consegue chegar nas cidades diretamente, né, atender as cidades a partir do que é comercializado naquela cidade. Então, facilita muito, né, essa ação, né, virtual, essa participação de doações, né, através das redes sociais, através dos nossos canais. Então, essa para a gente a participação mais importante e ajudar a multiplicar, né? Ajudar a enviar para os amigos, né? Fazer aí as nossas postagens nas redes de cada um. Acho que isso ajuda bastante. Fazer com que essa campanha chegue ao maior número de pessoas, isso já é uma grande ajuda. Ana Paula, você já tem os resultados, os números da campanha até agora? Como é que está sendo esse impacto? Não, ainda não. Começamos, né, tem bem pouquinho tempo, mas em breve a gente começa já a colocar aí nas nossas redes, nos nossos relatórios, imagens, né, da campanha chegando nas cidades. A gente está sempre colocando aí nossos vídeos, fotos, tentando mostrar para as pessoas a melhor maneira possível, né, para que as pessoas vejam como é que a gente chega na ponta, que é muito através dos nossos comitês, né, que a gente tem uma rede gigantesca, né, de comitês da Ação da Cidadania espalhados por todo o país, né, que são as pessoas que fazem com que o alimento chegue na ponta, né, chegue nas famílias, né, que realmente estão na situação de insegurança alimentar. E é importante a gente destacar essa rede, né? Porque essa rede ela começou, né? Quem deu o pontapé inicial foi o Betinho, né? Em 1993, né? Quando ele falou que cada um, todas as pessoas poderiam, né, se organizar e montar um comitê da Ação da Cidadania, né, e fazer a sua arrecadação no seu prédio, no seu trabalho, na sua associação de moradores, na sua igreja, né, e fazer a sua mobilização, né, desenvolver ali a sua campanha e fazer com que esse alimento chegue realmente a quem precisa. Então, essa mobilização a gente tem como uma herança histórica, né, do Betinho, que começou A e que importância lembrar do Betinho, onde tudo começou, né? O Frank falava aqui nos bastidores há 30 anos, né? Ana, quem está sensibilizado, está ouvindo você, como deve fazer para participar dessa terceira campanha da Ação da Cidadania? Então, o primeiro passo é esse, é acessar nossas redes, né? Então, acessando as nossas redes, você tem lá os links, né, para doações e você tem como multiplicar também essas informações, né? Vamos compartilhar, né, essas informações. A gente não tem... É muito trabalhoso essa questão da montagem dos postos de coleta. Isso foi um aprendizado durante a pandemia, né? A gente conseguiu desenvolver isso de uma maneira virtual,
e que funcionou bastante. Então, o primeiro passo é entrar no nosso site e explorar nosso site, porque tem muita Repetir no site. informação. É www.açãodacidadania, sem cedilha e sem tio, .org.br. Se você quiser participar da campanha da Ação da Cidadania, acesse o site. Exatamente, açãodacidadania.org.br. Repetindo o site, .org.br. Muito bom. Isso. Muito bem, Ana. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre as organizações da sociedade civil e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é numeral, Franklin. Verdade. Agora nós vamos, Joel, para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. O destaque é: última pesquisa realizada no Brasil mostrava 70 mil crianças em situação de rua. Esse foi um estudo elaborado pela ONG Visão Mundial e apontou o seguinte, que 51% das crianças estão em situação de extrema violação de direitos e cerca de 19% dos entrevistados disseram que dormem com fome. Olha só, a fome chegando novamente ao Brasil. 37% declaram ter sofrido algum tipo de violência e 70% são vítimas de violência doméstica, um número altíssimo. Outros 12% realizam trabalho infantil, outra chaga que a gente precisa eliminar da situação brasileira. E 79% informaram que nunca tiveram contato com furto ou roubo. Né? Bom, pelo menos um índice um pouquinho melhor. Lembro que essa matéria, feita pela Maria Fernanda Garcia, completa, está no nosso portal observatório3setor.org.br e não se esqueça, o 3 para acessar sempre em numeral, Joel. Muito bem, Franklin. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Combater a pobreza na infância diminui as chances do jovem ir para o crime em 22%. É o que diz um estudo da Universidade Federal de São Paulo. Bom, Santiago, a gente falou de políticas públicas e essas seriam fundamentais para o combate à fome e também que elas possam contribuir para a segurança, né, da população. A Unicef também tem essa preocupação, né, com a segurança da população, para que ela possa ter, né, uma qualidade de vida melhor. Em relação à segurança pública e a combate à criminalidade, como você vê essa questão? Joel, as coisas estão todas muito interrelacionadas, né? A segurança das crianças e dos adolescentes tem muito a ver com as condições que as famílias têm para né, suprir as necessidades, enfim. É muito importante não olhar os temas de uma maneira isolada, né? E enfim, não é muito a área de atuação, né? Mas o Unicef tem priorizado muito o combate, a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes, um tema que muitas vezes fica um pouco não priorizado, né? Enfim, muita gente acha que isso não tem a menor chance de acontecer, mas acontece muito mais do que a gente imagina. Uma outra questão importantíssima é você ter em mente que prevenir violência é basicamente prover quase todos os direitos, né? Enfim, prover educação, né? Combater o trabalho infantil, prover alimentação, prover renda, né? Então, de certo modo a violência, por trás dela você tem uma série de sintomas setoriais, né? Então, se você vai prevenir tão melhor a violência quanto mais investimentos num sentido amplo sociais você fizer, né? Então acho que essa é uma mensagem importante, até enfim relacionada aqui com o que a gente tem trabalhado, né? Numa perspectiva multidimensional da pobreza.
Um outro elemento super importante é do quanto que investir, sobretudo na primeira infância, né, com políticas públicas integradas, né, robustas, isso tem impactos lá na frente, né, nos índices de criminalidade, de violência. Então, tudo isso, cada uma dessas informações compõe uma das maneiras em que a gente aborda esse tema, né, da violência no Brasil. Um outro elemento super importante é a questão da violência armada e o reflexo disso na vida dos adolescentes, né? Então, acho que cada nuance, né, dessa, a gente precisa prestar atenção e pensar e defender política pública, investimento de uma maneira adequada. Acho que é isso. Muito bem. Qual é o papel do terceiro setor nas comunidades mais pobres, Ana Paula? Que é um grande salvador de vidas, né? O terceiro setor, ele chega onde muitas vezes as políticas públicas não estão chegando. Então, a gente consegue ver na prática, né? Muitas vezes as próprias, por exemplo, os comitês, né, da ação da cidadania, muitos deles vivem, né, nesses territórios onde eles atuam. E então, assim, experiências que eu tive, né, em encontros, em reuniões nos territórios, né, muitas vezes a gente está numa reunião, numa roda de conversa e bate lá na porta uma família, né, com as crianças, pedindo alguma coisa para aquele dia, porque não tem nada, né, dentro de casa, não tem nada para comer. Então, eu vejo assim, o terceiro setor desenvolvendo um papel de solidariedade e de proteção, né, dentro dos territórios que é imprescindível. Né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente atua um pouco assim como eu faço essa reflexão, né, como uma contenção. Né? A gente acaba... essas pessoas, eu fico pensando, né, deveria todo mundo ir bater na porta da prefeitura, né, bater lá nas assembleias legislativas, né, nas câmaras de vereadores, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essas pessoas elas vão buscar quem dá o apoio realmente, de fato. Né? Então, quem atende, quem dá esse apoio, quem está ouvindo, quem está perto, quem está preocupado, é que vai receber esse chamado. Né? Então, é nessas pessoas, é nessas ONGs, né? Nessas igrejas, nessas associações de moradores, onde as pessoas são acolhidas. Né? Então, é lá que elas vão bater. E o terceiro setor chega onde o governo não consegue, né, atingir com as suas políticas. Exatamente. Não nós estamos consegue caminhando chegar. para o final do programa, Ana. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria das conclusões finais. Primeiro, eu começo com você, Santiago. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado para fechar sua participação no Perspectiva de hoje? É um pouco do que eu já comentei, Joel. Eu acho que ter a perspectiva da pobreza num sentido amplo, uma perspectiva que vá além da renda, é muito vivo, né, numa linha de como, né, priorizar políticas públicas, priorizar ações, né, favoráveis às vidas das crianças e dos adolescentes. Então, a resposta para uma pobreza multidimensional deve ser uma perspectiva estatal e de política pública e da sociedade civil, uma política múltipla, né? Uma ideia de proteção de um sentido amplo, né, dos direitos, né? Entender que eles são interligados e que isso é muito importante de ser mantido, considerado, né? Então, a resposta para a pobreza multidimensional é uma agenda intersetorial, é uma agenda multissetorial articulada. Com a participação ativa da sociedade. Com a participação ativa da sociedade, não me refiro apenas ao Estado. Ana, suas conclusões finais, seu destaque final do nosso programa, além de lembrar da terceira etapa, né, da campanha da ação da cidadania. Assim, acho que, para finalizar, destacar isso realmente que o Santiago falou, essa questão da política pública como forma de resolver esse tema da fome estruturalmente, né? Resolver a raiz desse problema da fome
e desnaturalizar, né? Porque a fome não é algo natural, não é normal, é reflexo de uma sociedade que não está se organizando muito bem, né? É uma sociedade que não está organizada porque ela não consegue fazer com que o alimento que produz, que somos campeões, né? De safra, essas coisas, né? Somos campeões de produção de alimentos, e não consegue alimentar a sua própria população, né? Não consegue combater a fome dentro do seu próprio território. Então, a gente precisa resolver esse problema, né? A gente precisa de uma resolução, a gente precisa que a sociedade participe, porque a gente precisa cobrar, né, que toda essa legislação que envolve, né, o Santiago falou do SUAS, né? Aí eu falo também do CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que a população se aproprie também, né, tanto do SUAS, do SUS, do CISAM, né, que esses sistemas que são modelos para muitos países, eles sejam colocados em prática, né, de fato, como eles devem ser colocados, porque aí estão as soluções para os problemas da fome, da pobreza, da miséria, né? E a gente precisa se apropriar disso para poder participar e fazer o nosso papel, né? Exercer a nossa cidadania, não só votando, mas entendendo que políticas públicas são essas, né? E o que nós precisamos fazer para cobrar, para que elas sejam aplicadas, né, de fato. E lembrar, mais um outro site que eu queria colocar aqui para vocês, que é o www.brasilsemfome.org.br. Nesse, as doações são feitas de forma bem direta. Ali já tem os links para as pessoas fazerem doações e fazerem os compartilhamentos nas suas redes. Obrigado pela sua participação e você, ouvinte, contribua com a campanha da Ação da Cidadania. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a participação dos nossos convidados. A Ana Paula Souza, pedagoga e gerente do Advocacy da Ação da Cidadania. O Santiago Varela, especialista de políticas sociais do Unicef no Brasil. Muito obrigado a você que acompanhou o programa do Observatório. Esperamos encontrá-los nos nossos próximos programas. Lembrando, Joel, quero lembrar, Joel, também que quem sintonizou agora no meio do programa ou quer ouvir novamente, poderá fazê-lo através do nosso canal no YouTube, youtube.com/observatório 3 Setor, ou então o nosso portal, observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre em numeral. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam nesse programa. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, impostos e políticas redistributivas. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.